Olá, pessoas! Então, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre as culturas na sociedade e a diferenciação entre cultura subjetiva e objetiva. Então, como vocês já sabem, são conteúdos relacionados à sociologia, ainda estão dentro dos conceitos por George Simmel, e vamos falar um pouco sobre esses conceitos, explicar um pouquinho sobre eles e a relação deles na sociedade moderna. Então, como já sabem, ritual de estudo, pegar o caderno e a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, precisamos conceituar o que seria cultura. Cultura pode ser conceituada como um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. Então, nós temos a cultura. Então, cada povo, em determinados povos, determinadas regiões, nós vamos ter uma cultura. A exemplo, no nosso país, vocês vão observar o quê? Que nós temos o Brasil, a cultura geral do brasileiro, nós temos as regiões, a cultura de cada região, nós temos os estados, a cultura de cada estado, e os municípios, cada município vai ter sua cultura e assim por diante. Então, vocês vão observar que a cultura, ela tem uma relação muito intrínseca com grupos de pessoas e esses conjuntos de hábitos, conhecimentos, crenças que vão ser trabalhados em determinados grupos. Então, a cultura, ela envolve tudo isso. Passando para os termos de cultura subjetiva e cultura objetiva. Primeiramente, o que seria a cultura subjetiva? A cultura subjetiva, ela está ligada à memória, assim como o conhecimento e o questionamento social, que se transforma de forma dinâmica dependendo das circunstâncias ao nosso redor, dando base para essas linguagens estudadas para a cultura objetiva. Então, a cultura subjetiva, ela está intrínseca ao indivíduo, ela está relacionada ao indivíduo, é algo de convivência, de vivência do próprio indivíduo. Enquanto que a cultura objetiva é aquela que busca explicar o indivíduo a partir do uso de suas linguagens e como os grupos se formam através de valores, comunicação, crença, entre outros elementos. Então, a partir daí, nós temos a cultura que vai buscar a interação entre os indivíduos dentro de um grupo. Então, a cultura objetiva, ela vai envolver esses elementos que formam um grupo social. Então, aquele grupo social, eles partilham uma cultura e essa cultura, ela é partilhada através dos elementos, né, que vão compor os valores, as crenças, os hábitos que vão compor aquele grupo. E isso é predeterminado, obviamente, pela cultura subjetiva, então pelos valores individuais do indivíduo. Enfim, os valores particulares do indivíduo. Então, aqueles valores que pertencem àquele indivíduo, são inerentes àquele indivíduo, vão servir de base para a cultura objetiva, e a cultura objetiva vai ser a interação do grupo. Quanto à absorção de informações, Simmel, ele percebeu algo muito importante, que com o tempo, né, com o desenvolvimento das tecnologias, a aproximação da modernidade, houve um aumento na quantidade de informações disponíveis. Então, se vocês pensarem, por exemplo, na Idade Média, a quantidade de informações disponíveis não era a mesma quantidade que é disponível, por exemplo, atualmente. Então, houve um aumento nessa quantidade de informações disponíveis. Porém, existe um limite de absorção de informações. E esse limite de absorção é o que vai predizer o quanto dessas informações nós vamos conseguir reter. Algo que é bem falado sobre isso é que um indivíduo da Idade Média, ele poderia levar a vida dele inteira para absorver a quantidade de informações que está presente numa revista, por exemplo. Bem a grosso modo. Então, como eles tinham pouco acesso à informação, poucas informações que eles entravam em contato, eles conseguiam reter. E esse limite de absorção de informações, ele ainda é visto, né? Nós temos também esse limite na absorção de informações. E uma coisa que foi observado por cima é que parece que há uma relação entre a quantidade de informações disponíveis e o limite da absorção, a quantidade de informações que podemos reter. Que eu determinei como um paradoxo do acesso ao conhecimento. Por quê?
À medida que aumenta a oferta de informações disponíveis, reduz proporcionalmente a parcela desse acervo que cada indivíduo pode reter, ou seja, a quantidade de informações que pode ser retida por um indivíduo, ela reduz, ela é menor do que a quantidade de informações que estão disponíveis. Então, por exemplo, um indivíduo na Idade Média ele teria uma maior capacidade de reter informações do que o indivíduo atualmente na Idade Contemporânea. Porque, aparentemente, o acesso à informação, o aumento ao acesso à informação, ele reduz essa capacidade de retenção do indivíduo. Então, é muita informação para um limite muito baixo de retenção, de absorção dessas informações. E também nós observamos que, atualmente, né, nessa sociedade, ela não tem não preza tanto a essa busca pelo conhecimento, pelas informações, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!